O currículo do palestrante está disponível para leitura no hall de entrada deste salão. Após a palestra, haverá um período de 30 minutos para debate. Com a palavra, o almirante de esquadra Luiz Fernando Palmer Fonseca, presidente do Clube Naval. Muito boa tarde a todos, em especial almirante Mauro César, almirante Léo de Azevedo, almirante Prado Maia, nosso presidente do Conselho Diretor. Muito obrigado por, mais uma vez, comparecer ao nosso clube e abrilhantar as nossas cerimônias. Muito obrigado a todos os senhores que aqui estão, nessa data em que nós vamos tratar desse assunto que é tão relevante para todo brasileiro, que é o nosso limite da nossa plataforma continental. Os nossos bandeirantes das longitudes salgadas, expressão muito bem cunhada pelo saudoso almirante Tagore. Mas nessa tarde é especial também pela presença do nosso palestrante, o almirante Garcês. Para mim, um motivo especial pela amizade que eu tenho por ele, mas aproveito essa oportunidade para parabenizá-lo de público pela recente eleição como perito na comissão de limite. Tenho a certeza, Garcês, que cada um de nós estava lá torcendo e vibrou em termos um brasileiro novamente na comissão de limites da definição da plataforma continental. Meus parabéns. Tenho certeza que nós vamos hoje aprender um bocado sobre esse assunto tão relevante para todos nós brasileiros. Eu não vou me alongar, passo a palavra ao nosso palestrante. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de me desculpar por eventuais transtornos causados pela mudança de data, mas que se deveu à minha entrada na lista oficial da pandemia. Então, eu estava com um problema de Covid, graças a Deus não tive nem sequela, nem nenhum sintoma grave, mas por causa disso, conversei com o almirante Palmer, tivemos que transferir. Tá? Eu agradeço inicialmente ao almirante Palmer por abrir o espaço do Clube Naval para uma breve exposição sobre um dos projetos estratégicos da Marinha que eu considero de maior relevância para a nação brasileira. Agradeço a presença dos ilustres chefes navais, colegas de turma, antigos chefes, que me honram com suas presenças nessa minha exposição. O tema da palestra, na verdade, o nome da palestra, quando o almirante Diego Furo me pediu, eu sugerisse os bandeirantes das longitudes salgadas, não especificamente sobre o LEPLAC, mas por quê? Justamente como já mencionado pelo almirante Palmer, o comandante Tagore, o saudoso comandante Tagore, ele foi muito feliz nesse artigo que ele escreveu e publicou em 2006, foram 2 anos depois do artigo do então comandante da Marinha, o almirante de esquadra Guimarães Carvalho, A Amazônia Azul, que foi publicado em 25 de fevereiro de 2004, na Folha de São Paulo, e logo depois saiu na Revista Marítima Brasileira do 2º trimestre daquele ano. Então, nesse artigo, o comandante Tagore foi muito feliz em associar à Amazônia Azul o esforço desenvolvido pelos militares da Marinha, pela Academia Brasileira e pelos técnicos da Petrobras, a um outro movimento que foi o das entradas e bandeiras. Esse trecho do artigo, está até ali o link, depois, quem tiver interessante, é um interessante artigo, é bem curto, mas ele foi muito feliz nessa sua correlação entre o movimento das entradas e bandeiras com o movimento para a definição das nossas fronteiras leste, a extensão da nossa plataforma continental, que em suma dá a dimensão da nossa Amazônia Azul. E ele foi tão feliz que esse slide procura ilustrar, quantificar e ilustrar ao mesmo tempo o que o Brasil passou a ter de área a partir do movimento das entradas e bandeiras, do lado esquerdo, 5,76 milhões de quilômetros quadrados, com o trabalho oriundo dos bandeirantes da água salgada, a Amazônia Azul, um total de 5,67 milhões de quilômetros quadrados, praticamente a mesma dimensão, sendo que desses 5,7 milhões de quilômetros quadrados,
A área em azul clara no mapa, ela vai aparecer em algumas outras figuras, é a zona econômica exclusiva, e a em azul mais escura é a plataforma continental estendida, que tem uma dimensão de 2,1 milhões de quilômetros quadrados. Mas o que permitiu esse movimento dos bandeirantes das longitudes salgadas foi justamente a Convenção das Nações Unidas para o Direito do Mar, que foi firmada em Montego Bay, na Jamaica, em 10 de dezembro de 1982. Para as pessoas terem uma ideia do sucesso dessa convenção, logo na primeira noite foram assinados por 119 países, 119 delegações, desculpe, na verdade 117 estados e o Conselho das Nações Unidas para a Namíbia e mais as Ilhas Cook. E, no mesma noite, já foi assinada e ratificada por Fiji. Para muitos dos juristas, essa convenção, a verdadeira Constituição dos Mares, ela é um dos tratados internacionais de maior sucesso. Ela, não só pela sua aceitabilidade, mas por ela ter estabelecido mecanismos e fóruns internacionais para soluções pacíficas de eventuais conflitos envolvendo o direito do mar, o direito marítimo. Mas todo esse sucesso foi fruto de um árduo trabalho de quase uma década e meia e que envolveu a participação de mais de 160 estados. Estados de todas as matizes ideológicas, políticas, diferentes estados socioeconômicos, estados mediterrâneos, estados insulares, estados costeiros, estados arquipelágicos, enfim, foi uma década e meia e envolveram 3 convenções das Nações Unidas para o Direito do Mar. Em todas elas o Brasil participou tanto com representantes do nosso MRE como representantes técnicos do corpo da DHN e da Academia Brasileira. A primeira ANCLOS ela ocorreu de fevereiro a abril de 58 em Genebra. E ela teve como resultado prático 4 convenções, que são conhecidas como as Convenções de Genebra de 58. A primeira delas, sobre o mar territorial e zona contígua. A segunda, sobre a Convenção do Alto Mar. A terceira, sobre a Convenção de Pesca e Conservação dos Recursos Vivos do Alto Mar. E a última, a Convenção da Plataforma Continental. Apesar desse grande avanço, ela traçou as linhas mestras, mas não foram capazes, naquele momento, chegar a conclusões sobre as dimensões desses espaços marítimos. Então, em função disso, foi convocada uma segunda convenção, também em Genebra, cerca de 2 anos depois, uma convenção menor, é a Convenção das Nações Unidas do Direito do Mar 2, também em Genebra, de março e abril, foram só 6 semanas, 1960, e nessa convenção não se conseguiu nenhum grande avanço significativo. Aí, por fim, foi convocada a terceira ANCLOS, a ANCLOS 3, para Montego Bay, na Baía de Montego, na Jamaica, que perdurou de 1973 a 1982. Foi um grande esforço por todos esses estados. E, apesar desse sucesso inicial, de tudo que se avançou, nós tínhamos que ver na década de 60 e 70, entre a segunda e a terceira Convenção das Nações Unidas, o que estava acontecendo? A maioria dos países tinha um mar territorial de 3 milhas. Alguns países já adotavam 12 milhas. E uma pequena minoria, dentre elas o Brasil, adotava as 200 milhas marítimas, conforme decreto de 1970. Então, a grande trabalho dessa terceira Convenção das Nações Unidas para o Direito do Mar foi conseguir dimensionar esses espaços ou províncias marítimas, que eu vou ter oportunidade de detalhar no próximo slide. Mas, apesar de todo o sucesso, persistiram algumas dúvidas quanto à parte 11 da Convenção, que é justamente o que estabelece a área. Então, de 1990 a 1994, o secretário-geral da ONU convocou diversas reuniões informais para se debater isso aí, até que foi acordado em 28 de julho de 1994, essa data é fácil para mim, que 28 de julho é a data de nascimento da minha filha. Então, se firmou o acordo sobre a implementação da parte 11, basicamente conhecido como o Acordo de 1994.
e esse acordo entrou em vigor automaticamente 2 anos depois, em 1996. Mas a convenção, apesar dela ter sido assinada em 1982, ela só entrou em vigor em 16 de novembro de 1994, exatamente 12 meses após a ratificação pelo 60º Estado, dentre eles o Brasil, que promulgou internamente a convenção por decreto em 1990. Vou abordar agora, rapidamente, alguns dos conceitos que eu considero os mais relevantes trazidos pela convenção. E eu vou apresentar esses conceitos sobre essa figura de uma configuração geológica típica da transição da crosta oceânica, da crosta continental para a crosta oceânica, compreendendo a plataforma e talude continentais, um platô terraço, a elevação continental e, por fim, a planície abissal. A grande virtude da convenção é que ela conseguiu incorporar costumes e tradições antigas que eram utilizados e introduzir, ao mesmo tempo, conceitos novos. A meu modo de ver, um dos grandes sucessos da convenção, que talvez tenha permitido sua aprovação, foi incorporar o conceito da liberdade de navegação, o mare liberum de Hugo Grotius, na forma do conceito da passagem inocente, que garantia a liberdade de navegação, apesar de algumas restrições, mas nos espaços sob a soberania dos estados costeiros. A partir daí, se tornou possível um acordo envolvendo diferentes interesses. A comissão estabeleceu a origem para a contagem dos domínios ou províncias marítimas, estabeleceu uma linha de base justamente pela linha de baixa mar, ou seja, para dar ao estado costeiro a maior dimensão possível das suas províncias marítimas. E, logicamente, a grande virtude, em termos práticos, foi o estabelecimento definitivo de 12 milhas náuticas para a largura do mar territorial, espaço em que o estado costeiro tem soberania plena. Ele alterou a zona contígua, que foi originariamente aprovada em 1958 na Convenção de Genebra, na Convenção das Nações Unidas do Direito do Mar I. A largura dessa zona contígua era de 12 milhas. Então, na Convenção, na ANCLOS III, ela passou a ser 24 milhas a partir da linha de base, mas manteve a dimensão de 12 milhas, que se adicionou ao mar territorial. Também, nessa zona contígua, o Estado costeiro tem direito a fiscalizar quaisquer infrações às suas leis ou normas aduaneiras, fiscais, ambientais e ocorridas no seu território ou no mar territorial. A Zona Econômica Exclusiva de 200 milhas náuticas atendeu ao anseio de alguns estados que pleiteavam um mar territorial de 200 milhas, na forma em que concede nesse espaço ao estado costeiro a soberania em termos de aproveitamento econômico e outra coisa, já naquela época introduziu conceitos como conservação e gestão. Não é apenas explorar, mas conservar e gerir, de forma a cuidados com a preservação do meio ambiente marinho. Então, nessa área, os estados costeiros têm direito à exploração da coluna d'água sobre o leito e o subsolo, tanto no que tange a recursos vivos como não vivos. Já naquela época, ela estabelece também o direito do estado costeiro a regulamentar a exploração da geração de energia decorrente das correntes e dos ventos. Isso lá em 1982. Ela estabelece uma plataforma continental marítima mínima, igual à zona econômica exclusiva, mas permitiu aos estados estender essa plataforma continental de acordo com o estabelecido no artigo 76. É justamente isso
que a Comissão dos Limites da Plataforma Continental examina e tenta auxiliar os Estados no estabelecimento dessa plataforma continental estendida. Que eu vou detalhar os principais conceitos desse artigo 76 no próximo slide, que vai ser importante para os senhores e senhoras terem uma ideia lá na frente, quando eu abordar a situação atual da submissão brasileira. E além das zonas econômicas exclusivas, impera o alto mar, onde os estados detêm os costumeiros direitos de liberdade de navegação, sobrevoo, pesquisa científica e pesca. Porém, um outro conceito importante é além da plataforma continental estendida, que é a área, que é estabelecida na parte 11 da Convenção e regulamentada pelo Acordo de 94, que é patrimônio comum da humanidade. Foi criado um organismo internacional específico, a International Seabed Authority, a Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, com sede na Jamaica, justamente para gerir esse patrimônio, que deve ser explorado em benefício comum da humanidade, com prioridade para os estados em desenvolvimento ou que ainda não tenham alcançado plena autonomia. Então vamos aos conceitos principais introduzidos pelo artigo 76. Novamente, eu vou apresentar um diagrama da transição da crosta continental para a costa oceânica. Então temos a plataforma continental, o talude continental, a elevação continental e, finalmente, a planície abissal. Eu vou destacar essa pequena faixa em amarelo, que é a espessura das rochas sedimentares, que será importante em função dos critérios estabelecidos para delimitar essa extensão da plataforma continental. A origem de um dos critérios restritivos que eu vou apresentar mais na frente é justamente a linha de base, tá? Através da qual se mede a largura do mar territorial e também da zona econômica exclusiva. Uma outra feição que é de suma importância é a base do talude continental. Essa base do talude continental é a região de transição entre o talude continental propriamente dito e a elevação continental, ou em casos onde há um volume expressivo de sedimentos, como na área do Cone do Amazonas, essa transição se dá diretamente do talude para a planície abissal. Essa base do talude continental, o base of slope, em inglês, BOS, é uma região que é a que tem a maior grau de variação na interpretação dos peritos da Comissão de Limites. Essa zona de transição ela tem que ser caracterizada geologicamente para separar a região do talude das demais províncias. E a importância do estabelecimento dessa base é que o próximo passo é estabelecer os pontos do pé do talude. Como é isso? Ao longo da base do talude, os pontos de máxima inflexão do gradiente no fundo do mar determinam o ponto do pé do talude continental. E é a linha que une todos esses pontos do pé do talude que é origem para a aplicação dos critérios alternativos que permitem ao Estado costeiro ampliar a sua plataforma continental. O primeiro deles é a Heidelberg Line, que é uma linha simples. Ela simplesmente é a distância de 60 milhas a partir da linha que une os pontos do pé do talude continental. Essas duas linhas, a Heidelberg Line e a Gardner Line, que eu vou apresentar em seguida, elas são definidas no parágrafo 4º do artigo 76. A Gardner Line ela é um pouco mais complexa. Ela liga os pontos em que a espessura sedimentar é 1% da distância ao ponto do pé do talude mais próximo. Para dar um exemplo para os senhores, se em um determinado local a espessura das rochas sedimentares é de 1 milha, isso é 1%, a distância ao pé do talude são 100 milhas. Então a Gardner Line vai estar além da Heidelberg Line, que são apenas 60 milhas. Como no caso dessa ilustração, nessa área aqui, senhoras podem observar que a linha verde, que é a Gardner Line,
está mais amarada do que a Hedberg Line, ou seja, naquele ponto nós temos uma distância maior do que 60 milhas. E a linha branca que eu apresento agora é a linha com a combinação desses dois critérios. E essa combinação é feita de tal forma que conceda ao estado costeiro a maior dimensão possível da sua plataforma continental estendida. Então é isso que essa linha branca mostra. Em seguida, eu vou passar a apresentar os critérios restritivos, o constraint lines, que são definidos no parágrafo 5 do artigo 76. O primeiro deles é o de distância, que usa a linha de base, que são 350 milhas a partir das linhas de base. Essa é chamada de distance constraint, ou restrição por distância, 350 milhas. Mas os estados costeiros podem se valer de um outro critério, que, como a Gardner Line, é um pouquinho mais complexo. Esse é conhecido como depth constraint, ou restrição de profundidade. É a linha que dista 100 milhas náuticas da isobatimétrica de 2.500 metros. O que é a isobatimétrica de 2.500 metros? É a linha que une todos os pontos com profundidade igual a 2.500 metros. E, novamente, os critérios restritivos vão ser aplicados em conjunto. Então, a linha preta que aparece ali, ela é o somatório da aplicação de todos esses 4 conceitos. Diferentemente no caso dos critérios alternativos, os restritivos eles vão apresentar a maior restrição possível para o estado costeiro. Aqui, nessa próxima slide, eu estou ilustrando a contribuição de cada um desses fatores para o limite exterior de um estado costeiro fictício. Em amarelo é a Gardner Line, que são 60 milhas do pé do talude. Em verde é a Gardner Line, que são a linha que une os pontos em que a distância é igual a 1% da espessura da camada sedimentar. Em vermelha é a restrição por profundidade. E em preto, em azul escuro, a restrição por 350 milhas das linhas de base. Esses conceitos eu fiz questão de apresentar nesse momento, vai facilitar aos senhores compreender a análise da submissão do Brasil e o status atual delas. Agora eu vou abordar um pouco do histórico dos bandeirantes das longitudes salgadas. Como começou o LEPLAC e as principais conquistas. Faltou o último detalhe nesse slide. O parágrafo 7º estabelece todas essas linhas têm que ser formadas por pontos que distem na maior distância possível 60 milhas náuticas. Não podem exceder 60 milhas náuticas. Isso também é um detalhe que se torna importante. Então, o LEPLAC ele foi estabelecido oficialmente pelo Decreto 95.145, de 15 de setembro de 89, apesar do LEPLAC, as atividades de coleta de dados, terem se iniciado na DHN 2 anos antes, em junho de 1987, com a primeira comissão do Câmara. Mas, de qualquer forma, o interessante é que esse plano de levantamento da plataforma continental foi aprovado em 89, antes da ratificação da Convenção pelo Brasil, que só ocorreu em 1990. E esse plano é coordenado pela Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, a CIRME, cuja coordenação é do Comandante da Marinha, e conta com a participação de 14 ministérios e mais a Casa Civil da Presidência da República, que é equiparada a ministério. Então, é basicamente a Marinha e mais 15 ministérios, que é o fórum que discute os principais aspectos do LEPLAC. Vamos apresentar agora rapidamente as principais efemérides do LEPLAC, as principais conquistas do LEPLAC. A primeira delas, como eu falei, ele se iniciou em 1987, em junho, quando alguns dos presentes e eu estávamos no curso de aperfeiçoamento de hidrografias oficiais, e foi muito divulgada essa primeira convenção, essa primeira comissão do Câmara, que foi em junho de 1987. E o LEPLAC pode ser dividido em 2 fases. A primeira, fase 1, que se inicia justamente em 1987, e principais
marcas desse período. 17 anos após o início da coleta de dados, em 2004, o Brasil deposita na ONU a primeira submissão de extensão da plataforma continental além das 200 milhas, com uma área de 960 mil quilômetros quadrados. Nessa figura, novamente, a área em azul claro é a zona econômica exclusiva e a área em azul escura é a plataforma continental estendida. Seguiram-se 3 anos de muita interação entre a delegação técnica brasileira e os peritos da subcomissão designados para analisar a proposta brasileira. Até que, em março de 2007, a comissão adota as suas recomendações quanto à submissão brasileira. E nessas recomendações, elas não foram integralmente favoráveis ao Brasil. As regiões marcadas, teoria era encarnado, vermelho, mas aqui está meio laranja. Algumas regiões, a comissão não concordou com a submissão brasileira. Isso equivalia a aproximadamente 200 mil quilômetros quadrados, ou 20% do pleito brasileiro. Então, basicamente, houve divergências na parte noroeste do Cone do Amazonas, na área da cadeia norte brasileira, cadeia Vitória Trindade e ao sul aqui da Bacia de Santos, mas mais na área da região sul. O Brasil, a CIRM convocou uma reunião logo após disso, a reunião 168ª ordinária da CIRM, em que foi gerado uma exposição de motivos de 263, que foi encaminhada ao presidente da República e ratificado no dia 4 de julho de 2008. Essa exposição de motivos propunha não acatar as recomendações da Comissão de Limite e apresentar uma proposta revisada do limite exterior da plataforma. E essa proposta revisada, por proposta, seria dividida em 3 áreas. E 4 de julho de 2008, justamente marca o início da fase 2 do LEPLAC. Essa fase 2 perdura até a data de hoje, os dados continuam sendo coletados, mas já como fruto em 7 anos, de 2008 a 2015, é depositado na ONU, na Division of Ocean Affairs and Law of the Sea, do ALOS, a submissão parcial revisada da extensão da plataforma continental para a região sul. 2 anos depois, é depositada a segunda submissão revisada, agora para a margem equatorial. E 1 ano depois, o Brasil deposita a margem oriental meridional, agora incorporando a região da elevação de Rio Grande. E essa nova submissão totaliza uma área de quase 2,1 milhões de quilômetros quadrados. Isso é quase 3 vezes o que seria a plataforma continental estendida do Brasil, caso o Brasil tivesse acatado as recomendações da Comissão de Limite. Seria 760 mil quilômetros vezes 3, praticamente isso. E essas 3 submissões estão em análise. A sul já acabou, eu vou detalhar um pouco mais à frente, assim que eu apresentar rapidamente mais 3 ou 4 slides sobre os dados coletados pelo LEPLAC, para os senhores terem uma dimensão do esforço desenvolvido ao longo desse projeto em suas 2 fases. Na fase 1, de 87 a 2005, a figura, tanto nessa quanto quando eu for apresentar a fase 2 do LEPLAC, a figura ilustra a localização de todos esses perfis coletados ao longo de toda a nossa costa. E foram coletados tanto dados hidrográficos como geológicos e geofísicos, de 1987 a 2005. Eu tive o privilégio de realizar de setembro a dezembro de 2005, quando eu estava comandando o Inácio Antares, a Comissão LEPLAC 13, em que foi feito uma sísmica monocanal na foz do Rio Amazonas, justamente na área
em que a comissão anteriormente não tinha acatado a proposta brasileira, com um Sparker da Petrobras embarcado lá no Porto de Belém. Além de batimetria e sísmica, foram coletados dados de gravimetria e magnetometria. Basicamente, ao longo de toda essa fase, o carro-chefe do trabalho foi o navio oceanográfico Câmara, que realizou a primeira comissão em 87, como eu já havia citado. Ele sofreu uma grande reforma com recursos oriundos da Petrobras e foi um navio que praticamente se dedicou ao longo de toda a sua existência na DHN ao LEPLAC. Mas, além dele, 3 outros navios participaram dessa epopeia: o Álvaro Alberto, o Enoceu Antares e o navio hidrográfico Sirius. Já na fase 2, como os senhores podem verificar, qualitativamente, a qualidade dos dados coletados foi bem mais detalhada do que a anterior. Primeiro, nós já tínhamos as recomendações anteriores da comissão no que basearam onde nós deveríamos buscar mais detalhes. Segundo, a tecnologia se desenvolveu e mais equipamentos estavam disponíveis. Então, os senhores podem ver, além de tudo que foi coletado na fase 1, como sísmica multicanal, gravimetria, magnetometria e batimetria, aqui nós já temos sísmica com mini airgun, perfilador de sub-bottom de 3, profiler de 3,5, sonoboias e mais dragagem in situ. O Sirius e o Antares também participaram dessa fase 2, juntamente com 2 outros navios da Marinha que foram adquiridos durante essa fase: o navio oceanográfico Cruzeiro do Sul e o navio de pesquisa hidroceanográfico Vital de Oliveira. Como eu já citei anteriormente, o LEPLAC fase 2 está em andamento. Então, em abril agora, o Cruzeiro do Sul regressou de uma comissão de 45 dias sobre a elevação de Rio Grande, e o Vital de Oliveira, que está finalizando o período de reparos, tem uma comissão prevista também para a ERC ainda para esse ano. E, além disso, de 2009 a 2010, com recursos da FEMAR, recebidos que a Marinha recebeu para apoio a esse projeto LEPLAC, 3 navios foram contratados para coletar dados basicamente sísmicos, gravimetria, magnetometria, que é basicamente o Sea Surveil, que ainda tinha batimetria multifeixe. O Sea Surveil correu as 3 áreas: região sul, margem oriental meridional e a margem equatorial. O Discover, a única diferença em relação ao Sea Surveyor é que ele não tinha batimetria multifeixe, somente monofeixe. Ele só percorreu a região sul e a margem oriental meridional. E, finalmente, o professor Logachev, que é um navio geológico, ele coletou amostras geológicas, basicamente sobre a Vitória Trindade, em apoio à margem oriental meridional e na margem equatorial. Agora eu vou dar uma dimensão, tentar qualitativamente, eu apresentei o que foi coletado, agora eu vou tentar quantificar para as senhoras e senhores. Na fase 1 do LEPLAC, foram cerca de 330 mil quilômetros de perfis coletados. Já é uma área muito grande, percorrida, demanda um esforço enorme da DHN, mas isso foi superado durante a fase 2 do LEPLAC. Por quê? Primeiro, abrangeu a ERG, tá? Então, em função da elevação do Rio Grande, a área tinha que ser maior. E, qualitativamente, o tipo de dado coletado foi muito mais detalhado que o anterior. O total dessas 2 fases são 670 mil quilômetros, como a circunferência da Terra são 40.075 quilômetros, isso aí dá mais ou menos umas 20 viagens de circunnavegação à Terra. Esse foi, em números, o esforço desprendido pela Marinha para o LEPLAC. Bom, apresentado o histórico do LEPLAC, vamos agora à situação atual da nossa submissão. Antes disso, apenas para relembrar, esta foi a submissão original: zona econômica exclusiva em azul claro, plataforma continental em azul escuro, e as áreas em laranja, que na verdade seriam vermelho, é a área em que
Comissão de Limites não concordou com a nossa proposta. Essa proposta eram 960 mil quilômetros, e quando em 2008, 4 de julho de 2008, o Brasil decidiu submeter uma nova proposta, como eu falei, ela foi dividida em áreas. A região sul, 2015, margem equatorial em 2017 e oriental meridional em 2018. O somatório dessas três áreas, como também já apresentado, é 2,1 milhões de quilômetros quadrados, 3 vezes maior do que seria a área se nós aceitássemos em 2008, o que ratifica a decisão tomada pelo governo brasileiro à época. Vamos iniciar agora o detalhamento da primeira dessas regiões, que é a região sul. A região sul, ela tem uma área de cerca de 170 mil quilômetros quadrados, que equivale à área de 3 estados, Santa Catarina, Alagoas e Espírito Santo. Esqueci de comentar, mas a área da primeira submissão, a de 2004, equivalia à área de São Paulo e os 3 estados da região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Em 2019, a Comissão de Limites aprova essa área, a nossa submissão, integralmente. O que isso significa? Um acréscimo de cerca de 48 mil quilômetros quadrados em relação à submissão de 2004, equivalente à área do Espírito Santo. Então, os dados coletados da fase 2 permitiram que a nossa proposta foi subsidiada além da proposta original. Aqui eu dei um zoom na figura anterior. Toda essa área aqui, a Comissão de Limites não tinha concordado. Ela não só concordou, como nós adicionamos ainda 48.500 quilômetros quadrados. E como isso foi conseguido? Essa figura ilustra apenas a área, e a figura de maior escala, a linha vermelha ou encarnada, apresenta o limite exterior da plataforma continental. Ela foi encaminhada do ALOS em abril de 2015. Em agosto, ela foi apresentada oficialmente ao plenário da Comissão de Limites. Após o depósito, esse é o próximo passo. O Estado costeiro faz uma apresentação formal à comissão e, a partir desse momento, os dados estão à disposição da subcomissão para iniciar a análise. Foram 6 reuniões com a subcomissão designada para analisar a nossa submissão, se estendendo de 2015 a 2018. Em 8 de março de 2019, praticamente 4 anos após o depósito, a Comissão de Limites adotou as recomendações, concordando integralmente com a nossa proposta. Decorrente disso aí, numa data de grande simbolismo para a Marinha, 13 de dezembro, também de 2019, foi acordado os pontos comuns sobre o limite lateral marítimo entre o Brasil e o Uruguai. Que pontos? Mar territorial, zona contígua, zona econômica exclusiva e plataforma continental estendida. Qual a importância disso? Essa comissão mista, esse documento assinado, ele tem força de tratado. Então, isso estabelece oficialmente a fronteira marítima dos 2 países. Qual a importância disso? As recomendações da Comissão de Limites, elas não atingem a fronteira lateral com outros países. Eles param, no máximo, 60 milhas anteriores. Lembrando que aqueles pontos todos têm uma distância máxima de 60 milhas. Então, a comissão aprova até aqui. Cabe aos estados costeiros definir essas latitudes e longitudes sobre os limites. Então, terminada a região sul, a próxima das margens, que foi submetida em 2017, é a margem equatorial. Ela equivale à área dos estados Mato Grosso do Sul e Alagoas. E ela encontra-se em análise pela Comissão de Limites, como eu vou detalhar nos próximos slides. Ela foi encaminhada do ALOS em agosto de 2007, a figura novamente ilustra a área, e a figura em maior escala apresenta a linha encarnada representa o limite exterior da plataforma continental. Em março de 2018, ela é apresentada formalmente à Comissão de Limites para se dar o início oficial à análise.
Foram 2 interações com a subcomissão, em agosto e fevereiro de 2020, quando os trabalhos foram interrompidos em função da pandemia. Em outubro de 21, a Comissão de Limites retoma os trabalhos e encaminha uma solicitação de esclarecimentos para o Brasil, que foi respondida em fevereiro desse ano, como eu vou detalhar no próximo slide, tanto a pergunta quanto a resposta. O questionamento da subcomissão foram quais os critérios utilizados pelo Brasil, os critérios científicos utilizados pelo Brasil para a definição da base do basal slope, a base do talude continental, aquela região que eu havia falado para os senhores da importância. A base do talude está representada em 2 linhas azul claras, e ela pediu isso especificamente na região dos 7 primeiros pontos do pé do talude, o Foot of Slope Points, que são esses círculos encarnados sobre os 7 perfis batimétricos que foram utilizados nessa área, que são essas linhas radiais pretas. E na região noroeste e central do Cone do Amazonas, que o slide da primeira submissão foi uma das áreas que a Comissão de Limites não concordou com a nossa proposta. Qual foi a estratégia adotada pelo Brasil para essa 50ª sessão que ocorreu em fevereiro e março? Encaminhou no início da sessão um paper científico, um documento que foi entregue a Dualas detalhando todo o nosso argumento técnico-científico. Em 8 de março, foi efetuada uma apresentação pela delegação técnica à subcomissão, em que foi detalhados os principais aspectos desse paper. E 2 dias depois, a estratégia adotada pelo Brasil se mostrou válida quando a subcomissão fez uma apresentação à delegação técnica. Nosso diretor de Geografia e Navegação estava lá, como eu, presidindo ele presidindo a delegação técnica, eu acompanhando à distância, em que no seu slide 58, de 59 slides, aqui está o slide original em inglês, mas, consequentemente, a subcomissão concorda com o Brasil em relação à localização da base do talude continental nesse trecho. Tá? Apenas para relembrar, essa é a área, em 2004, em que a comissão, à época, não concordou. Então, essa subcomissão concordou com a nova argumentação elaborada e defendida por nossa delegação técnica. Eu vou aproveitar uma parada rápida, mas essa subcomissão que analisa a nossa submissão, ela é composta por peritos de Angola, Chile, Coreia do Sul, Dinamarca, Japão e Nigéria, que é o chairperson. Ela aprovou integralmente a nossa margem sul e aprovou a base do talude continental nessa região. Apesar de não ser um veredito definitivo, mas que ainda existe alguma margem de discussão da definição dos pontos de 1% de sedimentos. Tá? Isso é uma interpretação de perfis sísmicos. Existe alguma mais. A base do talude representa no mínimo 90% a 95% do pleito naquilo ali, porque o ponto do pé do talude ele vai ser determinado matematicamente pela segunda derivada, então não tem muito como variar. Se a base está definida, o ponto vai ser definido, a partir daí tem aquelas 2 linhas, 60 milhas é matemático, e o outro é que pode ter discussão, mas normalmente é pequeno. E, logicamente, pode ter uma pequena divergência entre coordenadas. Por exemplo, quando foi aprovada a margem sul, nós tivemos que ajustar as coordenadas dos pontos, que tinham diferenças entre 1 metro, a maior foi 51 metros, porque é em função de software utilizado, que o software era anterior, as novas versões são mais precisas. Mas, em princípio, isso é bastante auspicioso. Então, o Brasil está realizando um esforço grande para tentar finalizar essa margem equatorial, ainda por ocasião do mandato dessa subcomissão, que expira agora em julho de 23. E ao final, esqueci de comentar, ao final dessa sessão, ela encaminhou uma nova demanda para o Brasil, que eu apresento no próximo slide, que é justamente a área que está esclarecida é a do quadrilátero
em amarelo, onde há concordância da subcomissão quanto à base do talude. A base do talude é essa faixa representada em azul claro. E o próximo passo nessa área será a determinação dos pontos do pé do talude. Então, a mesma coisa que ela solicitou para cá, agora a subcomissão pediu os critérios técnicos científicos que o Brasil usou para definir a base do talude continental nessas 4 sub-regiões, que é o Cone do Amazonas Sul, que é essa primeira, Platô Norte Brasileiro, Platô de Paracuru e, finalmente, a cadeia Norte Brasileira. Para essa próxima reunião, que vai ocorrer de julho a agosto de 2022, o Brasil vai usar uma estratégia similar. A nossa delegação técnica vai nas 2 semanas alocadas para o Brasil, a 1ª e a 3ª de agosto, para tentar fazer apresentações, e está sendo efetuado um trabalho diligente de preparar as apresentações para essas áreas. E, finalmente, vamos abordar a última das submissões parciais revistas, que é a margem oriental meridional, com cerca de 1,5 milhões de quilômetros quadrados, equivalente à área do Amazonas, em que o status dela ela está em análise pela comissão de limite, vai ser iniciada após a conclusão da margem equatorial. O Brasil, por estratégia, não efetuou ainda a apresentação ao plenário da comissão de limite. Está no seu direito e vai aguardar terminar a margem equatorial para só então apresentar a margem oriental meridional. Ela foi encaminhada em dezembro de 2018, normalmente a figura ilustrativa da região e a figura de maior escala, em que a linha encarnada, ou vermelha, contínua, é a extensão do limite da plataforma continental estendida para a margem oriental meridional. E a linha encarnada, ou vermelha, pontilhada, é o limite da plataforma continental estendida da região sul, que já foi aprovada. Então, a análise dessa área vai se iniciar após o recebimento das recomendações da margem equatorial. Quando a gente estima que isso venha a ocorrer? Entre 2023 e 2025. Por quê? Primeiro dos fatores, na semana passada, durante a 32ª reunião dos Estados-partes, ocorreram a eleição para o próximo termo ou mandato da Comissão de Limite, que vai de 2023 a 2028. Foram eleitos 20 membros, apesar de terem 21 vagas. Uma das áreas não apresentou candidatos. Mas desses 20 membros, 9 são novos membros. Apesar da necessidade dos peritos a serem indicados, terem experiência em hidrografia, geologia e geofísica, muitos desses peritos eleitos não estão familiarizados com as regras da convenção, com as normas da comissão de limites, com os guias técnicos, technical guidelines, e com os softwares utilizados na análise desse material. Tá? Então, isso naturalmente pode causar um atraso. E uma outra coisa, no caso da Comissão do Brasil, dos 6 membros, só 3 foram reeleitos: Angola, Chile e Japão. Teremos 3 ou 4 novos membros, porque normalmente a comissão tem 7, podendo ter 6 peritos. Então, isso terá certamente um impacto no andamento. Por isso, o esforço que a Marinha e a DHN, capitaneando, está tentando implementar para concluir a margem equatorial antes do término desse mandato. E o segundo fator, esse é bastante mais complicado que esse, é como serão as recomendações da Comissão de Limites com relação à margem equatorial. Até o momento, nós temos 100% de concordância. O que vai acontecer naqueles outros quadriláteros vermelhos? Se não houver a concordância, aí a CIMI, uma vez mais, vai ter que subsidiar o alto escalão do governo para se decidir. Bom, vamos acatar essas recomendações ou vamos apresentar uma nova submissão revista, como foi decidido em 2008?
E aí nesse caso tem uma outra decisão. Vamos parar a análise da nossa submissão até apresentarmos a revisão da margem equatorial, ou vamos dar continuidade à análise, ou vamos autorizar a comissão a iniciar a análise da margem oriental meridional. Isso não são de fácil decisão, existem vantagens e desvantagens para todos quanto é lado, e vai ter que ser uma decisão de alto nível do governo brasileiro. Bom, nesse momento eu vou apresentar a essa seleta e distinta plateia, do meu ponto de vista, alguns pontos que eu considero os principais em termos da relevância do LEPLAC para a nação brasileira. A primeira delas, por mais óbvio que seja, é estabelecer o limite exterior da plataforma continental. Ela que vai definir nossas fronteiras leste, ou as dimensões da nossa Amazônia Azul, trazendo para a jurisdição brasileira uma área de enorme possibilidade de exploração comercial, técnico-científica. Mas essa epopeia dos bandeirantes das longitudes salgadas, elas têm alguns outros benefícios para o Brasil, colaterais. O primeiro deles, contribuir com o desenvolvimento científico e tecnológico nacional. Primeiro, pela formação e capacitação de gerações de hidrógrafos, geofísicos, geólogos, que, como eu e muitos dos aqui presentes, tiveram oportunidade de participar dessas lides do LEPLAC. Não só a formação e capacitação desse pessoal, mas a coleta de um acervo científico de enorme valor para desenvolvimento do quê? No conhecimento técnico-científico sobre a margem continental do Brasil. E ela envolve os 4 aspectos, as 4 vertentes da nossa Amazônia Azul, tanto ambiental, científico, econômico e de soberania, que não se defende o que não se conhece. Então, esses dados, esse conhecimento, alimenta todas essas vertentes da nossa Amazônia Azul. E, por fim, uma coisa que está muito em moda hoje em dia, com essa parte de compliance, tudo, é a segurança jurídica dos investimentos realizados na margem continental. Esses investimentos estarão sujeitos apenas às leis e regulamentos nacionais. Não estarão subordinados a ingerências de organismos internacionais, como a Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos. Essa é a grande vantagem. Antes de concluir, eu gostaria de pedir permissão ao hidrógrafo mais antigo aqui presente, Mourete Leal, para romper uma das nossas tradições mais sagradas, nossa centenária repartição hidrográfica, que é o anonimato do nosso trabalho. Mas eu acho que vale a pena, talvez, nesse momento, prestar uma homenagem a todos os que participaram da epopeia dos bandeirantes das longitudes salgadas, na figura de 2 desses bandeirantes, que se dedicaram como membros eleitos da Comissão de Limites da Plataforma Continental, o comandante Tagore, por 3 mandatos, de 1987 a 2012, e o almirante Ribas, saudosos, por 2 mandatos, de 2012 a 2021. Então, eu acho que eles significam não só a conquista a nível interno, a epopeia dos bandeirantes das longitudes salgadas, mas principalmente o compromisso do Brasil com a implantação efetiva dos conceitos introduzidos pela Convenção das Nações Unidas, no nível internacional, que a Comissão dos Limites participa disso. É o que eu tinha a apresentar. Agradeço uma vez mais ao almirante Palmer pelo convite, aos distintos chefes navais, antigos chefes navais aqui presentes, amigos de turma, todos os senhores e senhoras pela presença e pela atenção. Muito obrigado. Bem, almirante Garcês, antes de mais nada, muito obrigado por ter atendido ao nosso convite de comparecer aqui ao clube. E mais ainda obrigado por saber que depois de que teve que adiar por problema de Covid, que graças a Deus não fez a menor moça,
E então, muito obrigado por todo o seu esforço. Em especial, quero agradecer, nós vimos aqui passou pela nossa cabeça aqui 50, 60 anos, em questão de 1 hora, com uma objetividade, com uma clareza, com uma capacidade de síntese enorme, e que nos fez conhecer ainda mais esse problema que afeta todos nós brasileiros. E de uma maneira extremamente, como eu disse, objetiva. Anos e anos o senhor passou aqui pela nossa cabeça e de uma maneira clara e objetiva. E durante as perguntas também pôde explanar e ampliar ainda mais com o seu conhecimento tudo aquilo que a plateia gostaria de saber. Então, Garcês, muitíssimo obrigado. Vou passar em suas mãos o diploma aqui dessa apresentação e dizer que é uma honra muito grande para mim poder estar te entregando esse diploma. Muito obrigado.